Que bom estar aqui com todos vocês, com todos aqueles que estão nos assistindo. É um dia de muita alegria, porque vamos celebrar a presença do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem, na presença do Senhor. E vamos glorificar, vamos cantar com muita alegria, amém? Aleluia! Cantar ao Senhor! Cantai!
de 1 a 10. Antigamente, por termos desobedecido a Deus e por ter cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desde o mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estamos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça e a nossa por meio de amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou, fizemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer esse dia, essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa fé possa aumentar mais, Senhor, que a gente possa sempre lembrar que somos salvos pela Tua graça, Senhor. Foi por Ti, Senhor, só por Tua misericórdia que estamos aqui, Senhor, que estamos unidos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor. E que a gente possa sempre lembrar disso nos momentos mais difíceis, Senhor. Que a gente possa lembrar, Senhor, que Tu és Deus, Senhor, que um dia a gente vai reinar com Você, Senhor, lá no céu. Abençoe esse culto, Senhor, em nome de Jesus. E essa semana. Amém. Amém, Jesus, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, que Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos salvar, para nos livrar das trevas. Amém? Oh, aleluias. No power can stand against you.
when I am weak, you make me strong. When I'm blind, I know I'm weak, so it's the power of your name. All things are possible. 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 Aleluia. Save me from this prison. Lord, help me to get away. So only you can save me now from this misery. Now I've been lost in my own place, like getting weary. Now I know that I need to change my ways of living. Oh, can you tell me? Now I've been locked up way too long in this crazy world. Now I just keep on praying, Lord, just keep on living. Lord, can you tell me? I just gotta know how far. I just gotta know how far. Tú que estás en alto cielo, échame tu bendición. 'Cause I know there's a better place than this place I'm living. Now I just got to have some faith, just keep on living. Lord, can you tell me? I just gotta know how far. Lord, can you tell me? I just gotta know how far. I just gotta know how far. I just gotta know how Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. ¿Quién puede hacer mi ser como tú? ¿Quién puede amarme, darme consuelo como tú? ¿Quién pudiera ser más verdadero y fiel? ¿Quién puede
puede satisfacer? ¿Quién puede satisfacer como tú? Hay una fuente que la cerra, Eres el Rey, es victorioso. tú es el Señor. Eres mi roca, mi salvación. Bendito Cristo, reigns upon the throne. Who can satisfy my soul like you? Who could ever love me and comfort like you do? Who could ever be more faithful, true? Who can satisfy? Who can satisfy like you? There is a fountain. Who is the King? Victorious warrior and Lord of everything. My rock, my shelter, my very own. Blessed Redeemer, who reigns upon the throne. There is a fountain. Who is the King? Victorious warrior and Lord of everything. My rock, my shelter, my very own. Blessed Redeemer, who reigns upon the throne. There is a fountain. Who is the King? Victorious warrior and Lord of everything. My rock, my shelter, my very own. Blessed Redeemer, who reigns upon the throne. Hay una fuente, eres el Rey, es victorioso, tú eres el Señor. Eres mi roca, mi salvación. Bendito Cristo, who reigns upon the aleluia, louvemos ao Senhor, que Ele venha nos dar olhos para ver como Ele nos vê, Senhor. Ouvidos, Senhor, para ouvir, Pai, tudo aquilo que Tu tem para nós esta noite, Pai.
queremos, Senhor, te agradar. Queremos, Senhor, ser a menina dos teus olhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Pode pensar o que for, eu sei quem luta por mim. Aleluia. Minha esperança está nas mãos dele. Aleluia. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. tua palavra vai se cumprir, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto, Senhor. Porque tu és Deus de promessa, Senhor. A tua palavra, Senhor, não falha, Pai. A tua palavra é verdadeira, Senhor. Tu és verdadeiro, Senhor. Tu não muda, Senhor. Não há nem sombra de variação, ó Pai. Porque tu és fiel, Senhor. Aquilo que tu prometeu, Senhor,
Tu cumprirá, Pai. Nada mudará, nenhuma vírgula mudará das promessas do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a vida dessa igreja, amém? Então glorifique e exalte o Senhor, se alegre na presença do Senhor. Você tem liberdade aqui para se alegrar. Bata palmas, pule, dê um grito de júbilo, mas se expresse na presença do Senhor, porque Ele está aqui, amém? Aleluias. Bendito e glorificado seja o seu nome. Aleluias. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes e também a todos aqueles que nos assistem online. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Sejam bem-vindos à comunidade Aliança do Sul da Flórida. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, verso 19 em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. Nessa noite nós queremos falar sobre integridade. O título dado a essa mensagem é Um por Um, usando a forma aritmética de contabilizar frações, onde você tem dois números e uma barra que os divide. E se você ainda se lembra dos seus tempos de escola, você deve lembrar, se você tem o número 1 em cima, a barra e o 2 embaixo, isso significa que você está falando de uma fração de um inteiro. 1/2 significa meio, um meio. Significa que aquilo é uma fração do que deveria ser inteiro. Agora, toda vez que os números correspondem, tanto acima da barra como abaixo da barra, isso significa que nós estamos falando de uma fração possível, porém, significa que o todo está presente. Então, por exemplo, 1 por 1 significa que estamos falando de um inteiro. Da mesma maneira, 2 por 2, se estivermos falando 4 quartos, 8 oitavos, 16 avos, continuamos falando de um inteiro. Porque significa que apesar de haverem frações, todas as frações estão presentes, de maneira que nós estamos lidando com o inteiro. É claro que você não veio para a igreja para ouvir questões de aritmética, você veio para ouvir questões espirituais. Mas nós precisamos entender esse conceito para nós entendermos o conceito do que é integridade à luz da Bíblia. Você já parou para perceber que a palavra integridade em qualquer idioma, ele é uma palavra que nós também usamos para outros conceitos normalmente, por exemplo, pão integral, trigo integral. A mesma palavra em inglês, ela é whole, W-H-O-L-E, e a mesma palavra que significa aquilo que é inteiro. Porque integral significa que você está lidando com aquilo que é total, sem subtrair nada, sem dividir ou acrescentar qualquer coisa. Por isso, quando nós falamos de trigo integral ou arroz integral, nós estamos falando de como ele está naturalmente, ou seja, como ele está na sua totalidade. Nada foi adicionado ou nada foi tirado dele. Ele está íntegro, em outras palavras.
Ainda que possam haver divisões, estas divisões não são para fim de dividir, mas são para fim de esclarecer e para fim de funcionamento. Assim também é o ser humano. O ser humano, na verdade, possui várias divisões. Nós possuímos várias áreas da nossa vida, das quais, em termos gerais, nós podemos dividir em 3 áreas. Mas nós temos aquilo que nós costumamos chamar de vida espiritual, de vida secular. No meio dos jovens eu escutava muito falar sobre a tal da vida sentimental. Pastor, ore pela minha vida sentimental. Eu falei, que raio é isso de vida sentimental? É porque eu estou apaixonada. As moças geralmente criam um cubículo, né? Uma separação especial só para essa área, que elas têm que nutrir e cuidar e até pedir oração específica por isso. Não há problema em você ter áreas diversificadas da sua vida, em você saber dividir bem as áreas da sua vida. Na verdade, essas divisões são importantes, como, por exemplo, eu não posso gastar todo o meu tempo nas questões que envolvem a igreja e, ao mesmo tempo, negligenciar a minha família. Eu estou faltando com a minha família nesse sentido. Então, você poder dividir a sua vida de maneira bem ordenada, desde que todas as partes estejam presentes, você não está lidando com fração, você está lidando com o inteiro. Quando nós falamos de integridade, nós precisamos entender, para entender o conceito de integridade na Bíblia, de que Deus, existe 2 forças no mundo, existem 2 forças no universo. Existe Deus unindo e o diabo dividindo. E é o conceito dessa questão da união ou da divisão que forma o conceito, a base para entendermos integridade, integrity, para entendermos o conceito do que é o ser humano ser íntegro à luz da Bíblia. A Bíblia nos mostra que Deus trabalha exatamente para unir todas as coisas. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus está trabalhando para fazer convergir todas as coisas em Cristo. Jesus, quando ia para a cruz, dias antes, ele falou com seus discípulos e ele disse, assim como quando Israel levantou a serpente de bronze no deserto e atraiu todos a eles, assim também quando o Filho do Homem for levantado sobre a cruz, eu atrairei todos a mim. Observe que a ideia de Deus, com a vinda de Jesus sobre a face da terra, é fazer com que Jesus comece a funcionar como um imã ou como um centro de atração, onde todas as coisas devem convergir nele e para ele. Lucas capítulo 11, 23, por exemplo, nos fala que não há espaço para neutralidade nesta questão. Jesus disse em Lucas 11, 23, que se alguém não estiver somando com ele, está na verdade dividindo contra ele. Portanto, a neutralidade não é aceita por Deus. Você tem que estar convergindo e ajudando a convergir todas as coisas para Deus em Cristo, ou você, na verdade, está no outro campo aonde está dividindo. É claro que no final a Bíblia diz claramente que Deus vencerá e o universo finalmente será uma gloriosa unidade, pois os divisores terão sido eliminados. No final, tudo aquilo que causava divisão, tudo aquilo que causava a não integridade de alguma coisa será removida. E então o universo experimentará sua integridade finalmente. Mas Satanás, por outro lado, trabalha contra Deus. Tudo que se imagina que seja de Deus, sempre tentando dividir, sempre tentando tirar a integridade. Mas o que é realmente integridade? A palavra que nós temos em português, ela vem do latim integritas, que significa literalmente inteireza. Portanto, quando nós falamos de uma pessoa íntegra, nós estamos falando de uma pessoa que é inteira, e nós já vamos entender um pouco mais adiante esse conceito.
Integridade é como se fosse a saúde do caráter. Se o meu corpo precisa de ter saúde para que ele esteja bem, da mesma forma o seu caráter precisa de integridade para que ele esteja bem. Um caráter que não é íntegro significa que é um caráter doente, é um caráter que está enfermo e, portanto, precisa de tratamento. Integridade significa que a pessoa que é íntegra não é uma pessoa dividida. Com isso, nós queremos dizer que ela não é uma pessoa que tem duplicidade. Ela é inteira, ela é o que é o tempo todo. Isto é integridade. Uma coisa é você ter uma determinada fama. Uma coisa é você ser conhecido de determinada maneira. Outra coisa é a integridade. A integridade é o que você é, mesmo quando não há ninguém vendo. Por isso a integridade está ligada diretamente ao caráter. Ela é a própria saúde do caráter. Quem é íntegro não tem duplicidade. Quem é íntegro, a pessoa que é íntegra, não é fingida. Ela não sofre de hipocrisia. A palavra hipocrisia foi usada por Jesus no Novo Testamento, e Jesus usou esta palavra do grego, hipócrites. Mas o interessante é que quando você vai para o tempo de Jesus na Grécia, você descobre que a palavra hipócrites supostamente não tem nada a ver com uma pessoa fingida. Hipócrites nada mais era do que o nome que se dava para o ator grego, aquele que trabalhava no teatro. Hipócrites era o homem que, num tempo em que o teatro ainda não havia desenvolvido bem as suas artes cênicas, a pessoa, para interpretar um personagem, ela trocava de máscaras. Então, quando ela ia interpretar alguém feliz, ela punha uma máscara com um sorriso na cara, com os olhos espichadinhos para cima, e ali então a pessoa interpretava. Quando ela ia fazer uma cena triste, colocava a máscara, aonde a boca estava torta para baixo, os olhos estavam também caídos, e então com aquilo, o Hipócrates estava mostrando agora uma nova face, para que as pessoas entendessem que ele agora está interpretando um personagem triste. E Jesus se utilizou desta palavra para falar sobre os hipócritas. Em outras palavras, Jesus, ao adquirir o termo grego e adaptar para o seu ensino espiritual, ele estava dizendo que a pessoa hipócrita nada mais é do que uma pessoa que usa máscaras. Ou seja, ela não é uma pessoa íntegra, porque ela nunca está mostrando o que ela realmente é. Você nunca pode confiar, você nunca pode saber o que está por trás do sorriso ou do choro, você nunca sabe realmente qual é a verdadeira intenção do coração. A pessoa íntegra, ela é uma pessoa como o livro aberto, de que tem nada a esconder. Uma pessoa íntegra é a que não está perdendo partes de si, mas está mantendo-se completamente. O interessante é que a palavra oposta à integridade é a desintegridade ou a desintegração. E interessante que todos nós entendemos o que é desintegração. Significa que alguma coisa que está se desintegrando está se desaparecendo, está roto, está apodrecendo, está rasgando. Portanto, ao entender o antônimo, nós conseguimos compreender bem melhor o verdadeiro sentido de integridade. O oposto à integridade significa a pessoa que está começando a perder pedaços do seu caráter. Ela está começando a perder pedaços da sua personalidade. Ela está comprometendo sua própria alma, sua própria vida. É como se estivesse ocorrendo uma erosão do seu caráter. O interessante é que no inglês esta questão da integridade fica ainda mais visível com a questão de ser inteiro.
Porque no inglês, quando você fala de algo que está inteiro, você usa a palavra whole. W-H-O-L-E. Whole. Quando você fala de algo que é santo, você usa a palavra holy, que é H-O-L-Y. Mas o interessante é que você sabia que no inglês a palavra holy, ela veio de whole? Ou seja, a própria palavra santo, ela vem da palavra inteiro. Assim, no próprio idioma inglês, ser santo significa ser íntegro. Não há santidade possível se não houver integridade. O mais interessante é que a própria palavra health, que é saúde, também vem da mesma palavra de onde é tirada a palavra santo e da onde é tirada a palavra inteiro ou inteireza. Assim, uma análise destas palavras mostram que uma pessoa íntegra é uma pessoa sã, é uma pessoa saudável, é uma pessoa que tem inteireza de caráter, é uma pessoa completa em sua personalidade. Ser íntegro significa envolver toda a pessoa interior, e aqui sim vem as 3 divisões principais que são divididos tanto pela teologia como pela psicologia. Todo ser humano talvez não possua tantos pedaços como esta imagem que compõe esse puzzle deste homem. E dentro disso que nós estamos falando, este homem aí é um homem íntegro? Por que não? Porque ele está se desintegrando. A divisão, nesse caso, está comprometida, porque um pedaço já se foi. E é algo assim que acontece com o nosso caráter. A divisão principal em que o homem se encontra, que o homem possui, são o coração, a mente e a vontade. O coração, a mente e a vontade, usando os termos, é claro, bíblicos principalmente. A psicologia vai usar alguns termos diferentes para isso. Mas é interessante que coração, mente e vontade não necessariamente correspondem muitas vezes à mesma coisa. Hoje em dia nós sabemos que muitos dos nossos sentimentos que eram atribuídos ao coração estão na verdade no cérebro. Na verdade o cérebro é o comando de todo sentimento, de toda sensação, de todo pensamento e de toda vontade. Mas a Bíblia sempre usou a palavra coração do mesmo modo que o homem moderno continua usando esta palavra no dia de hoje. E usando um exemplo interessante de integridade, eu posso usar esse meu copo hoje. Ele não está íntegro, porque está vazando água, ele está perdendo água. Ou seja, é como uma pessoa que está perdendo seu caráter. Então deixa eu tomar antes que acabe. Algo está fazendo com que pedaços de você, do seu conteúdo saia, quando você está perdendo a sua integridade. Coração, mente e vontade nem sempre correspondem às mesmas coisas, porque às vezes a mente e o coração sabem de uma verdade, mas a vontade é outra. Não é verdade isso? Às vezes a mente sabe muito bem. Vamos usar o exemplo de novo do problema sentimental das ladies, né? Mas é claro que não é só as ladies que sofrem desse problema, porque muitas vezes a pessoa, quando ela está se envolvendo num relacionamento, a mente dela sabe muito bem que aquela não é a pessoa correta. As evidências estão despontando, a pessoa está sabendo, a pessoa tem noção, a pessoa não é tola, a mente sabe. O coração, ao mesmo tempo, está mostrando que alguma coisa está errada nesse relacionamento. No fundo, a própria pessoa sabe, ela mesmo sabe quando ela está teimando contra Deus. Mas a vontade nem sempre corresponde ao coração e à mente. Corresponde? Não. Às vezes a vontade é maior. Coloque isso em várias outras áreas da vida e você vai ver que é a mesma coisa. Coloque uma pessoa envolvida com drogas. A mente sabe muito bem que aquilo ali não faz o mesmo efeito de uma cenoura para o corpo.
Ela sabe muito bem que ali não há nenhum nutriente. Ela sabe muito bem que aquela droga é puro veneno para o seu corpo. A mente sabe. O coração também sabe. Na hora que a pessoa está se drogando, ou está tomando mais um trago, ou está dando mais uma baforada do seu cigarro, no fundo ele sabe. Ele lembra do seu filho que já pediu para parar de fumar. Ele lembra da sua mãe que pediu para o filho largar aquelas drogas que iriam destruí-lo. No fundo, o seu coração sabe que o que ele está fazendo é errado. Sua mente entende perfeitamente, mas a sua vontade, aí é outra história. A vontade dele está totalmente possuída para fazer aquilo que não se deve. Em outras palavras, quando não há harmonia entre estas três coisas na vida humana, então significa que a integridade está comprometida. Quando coração, mente e vontade não estão trabalhando uniformemente numa mesma direção, então nós sabemos que o processo de desintegração começou. Nós sabemos que o caráter já começou a ficar enfermo. Aquela pessoa está perdendo sua integridade. No ministério, como é que nós podemos ver integridade? Nós vemos a perda da integridade quando, por exemplo, nós substituímos frutos espirituais por obtenção de resultados. É quando o pastor, o líder do departamento, um obreiro, um pregador, ele está muito mais preocupado em obter resultados com o seu ministério do que realmente estar produzindo frutos espirituais. É quando, por exemplo, no meio da mensagem, o pregador é tentado a contar alguma coisa que não corresponde exatamente à verdade, ou parar de pregar a dureza da verdade bíblica para oferecer algo que vai ser mais agradável aos ouvidos. Toda vez que um obreiro, um pregador, um pastor, seja quem for, ele começa a pensar muito mais na obtenção dos resultados do que nos frutos espirituais, ele está, na verdade, perdendo sua integridade ministerial. Também ocorre quando nós separamos o ministério da adoração. Isso é um fato que pode acontecer com todos os crentes, não somente pastores, não somente obreiros. Nós podemos estar tão habituados ao fato de ministrar alguma coisa que nós acabamos nos esquecendo da verdadeira adoração. Isaías, no capítulo 1, Deus denuncia Israel, aonde ele diz que preferia que ninguém comparecesse ao templo. Ele diz: quem foi que pediu? Eu não pedi. Eu não pedi para você vir para o culto, Deus está dizendo ali. Ele está dizendo: por que o porteiro não fecha a porta? Eu preferia que as portas do templo estivessem trancadas do que ver um monte de gente que está vindo para a igreja sem integridade. Eles estão vindo para a igreja, mas na verdade eles estão muito mais preocupados com o ministério do que com a adoração. Eles estão muito mais preocupados em cumprir rituais. Eles estão muito mais preocupados com sua aparência. Eles estão muito mais preocupados com o linguajar que vai transparecer que eles estão crentes o suficiente do que com a verdadeira adoração. E de tempos em tempos nós temos que lembrar da palavra daquela música que diz que nós temos que voltar à essência da adoração, porque achamos que Deus não está vendo. E nós podemos enganar qualquer um, nós só não podemos enganar a Deus. Muitas vezes a pessoa que sofre com controle de peso, ela tem um hábito de comer escondido. E certa vez eu conversei com alguém sobre isso, e eu disse: você pode me enganar, você pode enganar quem quer que seja, você pode enganar até todos, você só não vai conseguir enganar duas coisas. Alguém sabe o que é? Você não vai conseguir enganar a balança, e você não vai conseguir enganar as banhas que vão aparecer no seu corpo. Não adianta. E espiritualmente, ministerialmente, na nossa vida cristã, muitas vezes a gente age desta forma. Nós comemos escondido para que os outros não vejam das coisas que não deveríamos estar comendo. Mas depois a gente limpa bem a boca, né? Nos ajeitamos todos,
Pegamos a Bíblia e a gente vem para a igreja. E está enganando todo mundo. Todo mundo olha e pensa, esse está numa boa dieta espiritual. Olha a cara dele, que cara que resplandece a luz. A luz que você está vendo é o suor do rosto, que sabe que está mentindo, então o suor está resplandecendo. Mas na verdade, não há inteireza no seu coração, não há integridade na sua vida. Há mais valor ao ministério do que a verdadeira adoração. Só que o que Jesus disse? Qual é o recado que Jesus mandou para todos nós? O que foi que ele falou para a mulher samaritana? O que Deus está procurando? Deus não está procurando ministros. Deus não está procurando crentes que pareçam crentes. Deus não está procurando evangélicos. Deus não está procurando chavões bíblicos, voz bonita, oratória. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nós separamos o testemunho do caráter. Achamos que podemos conviver com uma ideia de um cristianismo de aparência, enquanto que o caráter está totalmente contaminado. No dia a dia, o irmão João, não sei se tem algum aqui presente, é uma bênção na igreja. Na igreja, o irmão João fala em línguas tão estranhas que nem Deus entende. Na igreja, o irmão João é fiel dizimista. Mas no dia a dia, o irmão João é conhecido como o trambiqueiro, como o mentiroso. Porque separamos o testemunho do caráter. Nós também muitas vezes separamos os princípios da doutrina. E achamos que por cumprir a doutrina, os princípios podem ser quebrados. Por isso essas pessoas são capazes de disparar versículos bíblicos com uma facilidade impressionante. Elas sabem capítulo, livro, versículo, se é a parte A ou B. Muitas vezes é capaz de mencionar o que a palavra significa em grego, e hebraico e aramaico. Ela conhece a palavra, ele conhece a palavra, porque doutrinariamente não é o problema dele. Ele não está com os budistas ou não está com os unicistas que confundem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo como se fosse uma coisa só. Ele não está com os testemunhos de Jeová que erram na identidade de Jesus. Ele não está com os hereges, não doutrinariamente. Doutrinariamente está 100%, check, está perfeito. Mas princípio é outra história. O Atmani, o grande líder da igreja chinesa, ele disse o seguinte, que é perfeitamente possível alguém estar na doutrina com Cristo e com Satanás nos princípios. É perfeitamente possível que alguém defenda cada ponto teológico das Escrituras com garra, com fervor, e ainda assim os princípios da sua vida sejam princípios totalmente diabólicos. Quer ver um exemplo disso mostrado na própria Escritura? O livro de Provérbios nos mostra um verso muito interessante. Ele fala sobre a mulher adúltera, e ao falar sobre a mulher adúltera, ele diz que esta mulher, em um determinado momento, ela já se perfumou, ela já se arrumou toda, porque diz que mulher é que nem índio, quando se pinta, está indo para a guerra, né? E aquela mulher se pintou, estava pronta para a guerra, estava pronta para a batalha, toda cheirosa, e então Provérbios diz que ela chega para um rapaz que está passando na rua, e ela diz assim, olha, meu querido, eu já fiz os meus sacrifícios, eu já trouxe as minhas ofertas ao Senhor, que tal agora nós irmos lá em casa? O interessante é que Provérbios está mostrando ali claramente como é possível uma pessoa se preocupar em cumprir doutrina, em cumprir rituais, ao mesmo tempo que está planejando o mal, ao mesmo tempo que está totalmente comprometido, de braços dados com o mal. É perfeitamente possível
acontecer isso se a pessoa já não tem integridade. Porque é importante entender que a cada pedaço daquilo que deveria estar em nós, que foi tirado, foi substituído por alguma coisa a mais. Quando nós estamos inteiros ou íntegros, significa que nós temos um coração honesto. Nesta palavra de Jesus aqui, Jesus ele está mencionando exatamente este conflito que pode haver dentro do ser humano sobre a questão dos olhos, sobre a questão como nós vemos as coisas, sobre a questão de como nós vemos a vida, sobre a questão de nós estarmos divididos, seja com o que for. Aqui no caso Jesus está falando sobre Deus e o dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser Deus e o poder, pode ser Deus e a fama, pode ser Deus e o sexo, pode ser Deus e qualquer outra coisa. Jesus está falando sobre a questão da falta de integridade, do coração que se dividiu, do coração que está se desintegrando, está perdendo pedaços, ele já não está todo voltado para o mesmo propósito. Coração na Bíblia é a sede das emoções. E antes que alguém se antecipe dizer que isto é uma linguagem antiquada, que é uma linguagem não científica, é exatamente a mesma linguagem que nós usamos hoje no mundo científico, na era da informática. Até hoje um namorado, quando olha para a namorada, ele diz: eu te amo de todo o meu coração. Ele não vai dizer: eu te amo de todo o meu cérebro. Embora os dois possam estar na mesma faculdade de medicina e sabem perfeitamente que o sentimento está sendo produzido ali no cérebro. E por isso a Bíblia trata exatamente da mesma forma o coração como sendo a sede das emoções. Por isso uma pessoa íntegra, ele não vai tentar amar a Deus e amar o mundo, ele não vai estar dividido nessa questão da emoção. Ele vai lembrar o que diz 1 João 2,15, que diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A pessoa de coração honesto não vai dividir o seu coração, ele vai amar a Deus com toda a sua força, com toda a honestidade. As suas emoções são honestas. Uma pessoa de coração íntegro, as emoções dele serão honestas. Isso significa que não há lado para dissimulação, fingimento, hipocrisia, coisa e tal. Ele não é Hipócrates, que troca de máscaras. Ele é o que é. Se ele está chateado, ele vai dizer que está chateado. Se ele está irado, ele vai dizer que ele está irado. E é perfeitamente possível estar irado e não necessariamente pecar. Não existe necessariamente dependência entre uma coisa e outra. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis. A ordem bíblica, entretanto, é: não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não deixe que o dia termine e você esteja irado. Ou seja, não transforme a ira num hábito, porque a ira vai se transformar em rancor. A ira vai se transformar em ódio. Mas eu não consigo ver um Jesus não irado. Quando ele entra no templo e ele começa a derrubar as mesas dos cambistas. Eu não consigo encontrar ali um Jesus todo polite, todo educado, dizendo: com licença, posso virar a sua mesa? E virando a sua mesa. Eu não consigo ver um Jesus calmo, usando um chicote para expulsar os cambistas ali. Jesus está virado naquele momento. A ira é uma emoção genuína. A ira, quando ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela entra em função quando há indignação, exatamente como Deus tem a sua ira. Mas a pessoa desonesta, de coração desonesto, você nunca sabe realmente o que está no seu coração. Porque há uma verdadeira atitude de dissimulação. Quando está bravo, mostra que está feliz. Quando está feliz, mostra que está indignado e coisas desse tipo. Não há fingimento. Não há beijinhos e abraços, quando na verdade a vontade é dar uma facada.
a emoção é honesta. Esta é uma pessoa íntegra. A segunda parte da divisão do ser humano é a mente. E quando a mente é íntegra, quando a mente é honesta, a mente é a sede da razão. Se o coração é a sede da emoção, a mente na Bíblia é a sede da razão. E por isso a Bíblia fala para nós adorarmos a Deus com integralidade. Por isso a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, ou seja, com toda a sede das tuas emoções, com toda a sede das tuas razões. Você vai amar a Deus no total. Não adianta amar a Deus emocionalmente ou amar a Deus apenas intelectualmente. É preciso amar a Deus como um todo. É preciso que a sede da razão ela esteja ajustada. Isso significa que a pessoa honesta, ela vai ter um ponto de vista honesto. É a palavra que Jesus fala ali sobre o olho. Ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Jesus não está falando desses olhos. O que ele está falando é justamente de como a mente processa, de como a mente vê as coisas, qual é o ponto de vista que aquela pessoa tem sobre determinada atitude, sobre determinada situação, sobre determinada coisa a ser resolvida. Jesus está dizendo que o ponto de vista honesto, ou seja, bons olhos, vão nos levar à vida, vão nos levar à direção certa. Porque o ponto de vista, ele determina o resultado. Se você vê uma situação com um ponto de vista equivocado, você vai, a partir de agora, lutar para defender este ponto de vista, e este ponto de vista está comprometido por ele ser um ponto de vista equivocado. Ou seja, a partir daí, todas as tuas atitudes, provavelmente grande parte das tuas palavras, das suas emoções, estão comprometidas simplesmente porque o ponto de vista está errado. Isto é tão sério que Tiago, capítulo 1, versículo 8, fala sobre a pessoa que tem duplicidade, ânimo dobre. Isso significa que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Não é uma pessoa que tem uma integridade aqui na sua mente. Ele não está decidido sobre o que ele quer. Em inglês há uma expressão para isso. Quando você encontra uma pessoa confusa que não sabe o que quer, você diz make up your mind. Se fosse traduzir literalmente, significa construa a sua mente, faça de uma vez a sua mente se decidir sobre o que você quer. Porque é difícil você lidar com uma pessoa de ânimo dobre. Uma vida honesta deixa entrar luz. A vida dupla cria trevas. Porque a pessoa que está vivendo de duplicidade, ele precisa esconder essa duplicidade. E tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que está escondido, é justamente o que a Bíblia chama de trevas. Jesus chama tudo aquilo que se refere a Deus de luz, exatamente porque ele diz: eu sou a verdade. Ou, onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Por que a liberdade onde há o Espírito de Deus? Porque onde o Espírito de Deus age, ele vai trazer a verdade. E aonde existe verdade, significa que tudo está às claras. Não há canto obscuro, não há linguajar que possa ter duplo sentido, não há duplicidade. Agora, onde há duplicidade, trevas começam a tomar conta, porque onde há duplicidade, há a necessidade de esconder a duplicidade. Nós vemos, por exemplo, que o ponto de vista honesto de Abraão foi o que poupou ele de ter ido para ter o destino que o seu sobrinho teve, Ló. Porque quando eles entenderam que precisavam se dividir, qualquer pessoa que fosse guiada apenas
pelos seus olhos, apenas pelo seu coração, escolheria o que Ló escolheu. Porque aquela região é uma região de puro deserto. Mas quando Ló olhou para a região de Sodoma e Gomorra, era uma das pouquíssimas regiões verdes que existiam naquele lugar. E Ló foi guiado por esse ponto de vista. Porque Ló não tinha nenhuma promessa de Deus, ele não tinha nenhum parâmetro espiritual, Ló não possuía integridade, ele seguiu a Abraão enquanto lhe foi conveniente. No momento em que eles estão tendo problemas, ele rapidamente se apressa a escolher o melhor lugar para viver. Ele rapidamente escolhe aquilo que lhe é mais conveniente. Já Abraão não. Abraão nos diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16, que Abraão, ele preferiu ir para o deserto, ele preferiu habitar em tendas, porque a Bíblia diz que ele tinha em mente, ele tinha diante dos seus olhos muito claro a cidade que Deus havia preparado para ele, a cidade eterna. E exatamente por perseguir este ideal, ele não perde o foco, automaticamente ele não tem mente dobre, ele está íntegro na sua visão. Eu sei a quem eu temo, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o meu Deus, eu conheço a verdade e por isso ele não vai comprometer, ele não vai titubear, ele não vai balançar de um lado para o outro. Esta foi justamente a palavra de condenação de Elias quando ele desafia os 400 profetas de Baal. Quando ele desafia a nação inteira de Israel naquele tempo, que de tanto viver em duplicidade chegou a um ponto em que o Deus de Israel era quase agora um Deus esquecido. O Deus que os libertou do Egito era agora quase uma minoria que o seguiam. Tanto que Elias chegou a achar que ele era o último, o único que ainda adorava esse Deus em Israel. Deus é que teve que dizer para ele: não, fica tranquilo, que ainda 7.000 joelhos não se dobraram. Ainda existem 7.000 que me adoram. Mas quando Elias se levanta para fazer aquele grande desafio, a palavra dele foi exatamente essa: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Cochear, a figura que ele usa é exatamente a figura de um coxo que está mancando, não sabe o que quer, não tem um caminho estreito, não tem um caminho decidido. Até quando vocês vão estar entre dois pensamentos? Quando é que você vai decidir seguir a palavra de Deus, obedecer ao Senhor? É o que Elias, na verdade, estava dizendo para aquele povo. Nós precisamos também de ter uma vontade honesta. A vontade é a sede da decisão. Porque nós temos a sede das emoções. Nós temos a sede do nosso intelecto, da razão. Mas como eu já disse antes, aquilo que o coração sente, aquilo que a mente sabe que é certo, nem sempre é aquilo que nós decidimos. Por isso, Jesus também fala nesse texto aqui sobre a importância da decisão. Decida. Ou seja, use a tua vontade para aquilo que é correto. E é neste ponto que Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. A tua vontade tem que ser de um ou de outro. Não há como você ficar vivendo nesta duplicidade. Os passos da desintegração são os seguintes. Vamos abrir a palavra em 1 João, capítulo 1, 5 e 6, e vamos acompanhar isto aqui. 1 João, capítulo 1. Versículos 5 e 6. Vamos ver os passos da desintegração. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O primeiro passo da desintegração é a hipocrisia. É a mentira para os outros,
sobre ser ou estar. Estou bem quando na verdade não estou, sou aquilo que na verdade não sou, é a imagem que nós procuramos passar para os outros, é a hipocrisia. Jesus está dizendo que em Deus não há treva nenhuma. Se você afirma que você é crente, se você afirma que você é cristão, então na sua vida não pode haver trevas. Se há trevas, ou seja, se há coisas que Deus não aprova, então há algo errado com você, você provavelmente é um hipócrita. O segundo passo da desintegração é a duplicidade. No versículo 8 nós vemos isto. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Por causa da nossa hipocrisia, nós agora começamos a viver uma vida de duplicidade. Nós começamos agora a enganar a nós mesmos, ou seja, a mentira passa a ser agora um modo de vida e não conseguimos mais ver nada de errado naquilo. Nós estamos enganando a nós mesmos. Em 1 João 1,10, nós vemos o terceiro passo da desintegração. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O terceiro passo da desintegração é a apostasia. É a decadência moral do nosso interior que transformou luz em trevas. Primeiro eu comecei com hipocrisia. Na verdade eu estou indo contra Deus, contra os princípios cristãos, apesar de muitas vezes estar doutrinariamente com Cristo. E então para isso eu uso uma máscara, para não mostrar para os outros o que verdadeiramente está passando comigo. Só que esta vida de hipocrisia, ela vai passar a me gerar uma duplicidade. Porque no momento em que eu estou com o coração dividido, mas eu não quero mostrar esse coração dividido, significa que constantemente eu vou ter que pôr a máscara da hipocrisia. E aí começou a gerar a vida dupla. Aquilo agora é uma vida de mentira, é uma vida de hipocrisia, o que é a duplicidade. E quando chega neste ponto, significa que agora nós começamos a entrar numa confusão tão grande, onde a própria mentira passa a ser considerada verdade por nós mesmos, a ponto da pessoa poder afirmar que não cometeu pecado. E ao fazer isso, ela cai no terceiro ponto, que é a apostasia. Por quê? Porque se ela está dizendo que ela não cometeu pecado, mas ela diz que ela serve ao Deus da Bíblia, mas o Deus da Bíblia está dizendo que ela cometeu, então ela está chamando Deus de mentiroso. Isto é apostasia. Apostasia é quando você começa a aceitar para a sua vida ensinos que são contrários ao que Deus ensina. O processo todo a hipocrisia tornou-se duplicidade, a duplicidade produziu apostasia. E tudo começou com um coração dobre, que encorajou uma mente dobre e uma vontade dividida. E é assim que a pessoa perdeu a integridade. Para concluir esta mensagem, quero ler um pequeno trecho do excelente livro Crise de Integridade. O autor diz: portanto, quando a hipocrisia, que é mentir aos outros, e a duplicidade, que é mentir a nós mesmos, começam a assumir a direção, a integridade desgasta-se gradualmente até ser destruída. O resultado é sempre apostasia, fazer Deus mentiroso. E aos poucos a luz transforma-se em trevas, e tudo isso acontece enquanto a pessoa ou o ministério aparenta um relacionamento fiel com Deus. Quando a explosão chega, o povo fica surpreendido e chocado. Na realidade, os próprios pecadores se surpreendem e chegam até defender-se dos seus acusadores. A luz tornou-se trevas. Daí porque não mais conseguem discernir o certo do errado. Integridade significa que a luz está brilhando no interior, porque a pessoa ou o grupo possui um coração honesto, uma mente honesta e uma vontade honesta.
Hipocrisia significa que houve divisões e as trevas penetraram. Duplicidade significa que a luz tornou-se em trevas, o errado tornou-se certo e o pecado tornou-se aceitável. Este é o tipo de pessoa que Jesus tinha em mente ao dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Precisamos ser pessoas íntegras, porque toda vez que nós não estamos íntegros, significa que o nosso caráter está doente. Podemos estar com Cristo na doutrina e com Satanás nos princípios. Ou às vezes podemos ter um coração com muita vontade de servir ao Senhor, e a mente sabendo exatamente o que deve ser feito, mas muitas vezes a nossa vontade nos conduz para o outro lado. Vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor faça com que qualquer coração que está se desintegrando diante de Deus possa voltar a ser um coração inteiro, a ser um coração íntegro. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, apresentando cada um de nós que estamos aqui, aquelas pessoas que ouvirão essa mensagem, Senhor, aqueles que ouvem, Senhor, online, os que ouvirão através de uma gravação. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a mantermos a nossa integridade em nome de Jesus. A não comprometermos, Senhor, a nossa vida, Senhor, com princípios que não são de Deus. Senhor, que não vivamos uma vida de hipocrisia, muito menos uma vida de duplicidade, Senhor, que é quando a hipocrisia se tornou hábito. Senhor, e a vida de duplicidade, ela vai acabar nos levando a forçar até mesmo as Escrituras para nos apoiar, e então estaremos agora incorrendo no pecado da apostasia. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça ser íntegros, em nome de Jesus, em todas as áreas de nossa vida, não somente naquilo que diz, Senhor, sobre a nossa vida espiritual ou ministerial, mas também, Senhor, a nossa vida familiar, Senhor, aquilo que diz respeito ao nosso caráter como um todo, Senhor. Nos faça ser pessoas inteiras, não, Senhor, pessoas com frações que estão desaparecendo do nosso caráter. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós pedimos a Tua ajuda. Amém.
gratitud y amor por ti, Jesús. Ya son muchas veces que no encuentro las palabras que describan lo que siento en mi interior, pero sé que siempre escuchas cuando intento expresarte mi amor. Te adoro, te adoro. No hay más palabras que me ayuden a describir mi devoción. Para declarar mi admiración, recibe ahora esta canción que sale de mi corazón. Gratitud y amor por ti, Jesús. Gratitud y amor por ti, Jesús. Gratitud y amor por ti,